Boa tarde. Boa tarde. Ih, tudo desanimado. Boa tarde. Boa tarde. Isso. Hoje é dia 1º de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão frequentes hoje são eles: o Igor, o Cauã, a Maria Eduarda, a Natiene, a Tayla, o Isaac, o Rafael e o Antônio. Os demais alunos que faltaram por motivo outro, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia. O material que nós estamos estudando é um material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós vamos fazer a aula 2, a segunda aula do dia hoje. É nivelamento e o tema é frações equivalentes. O que quer dizer a palavra equivalente? Esquece a matemática. O que quer dizer equivalente? Equivalente A mesma coisa. São diferentes, mas representam a mesma coisa. Por exemplo, qual é maior? 6 ou meia dúzia? Os dois são iguais, só muda o jeito de falar, o jeito de expor para a pessoa, tá bom? Então vamos lá. Conteúdo: frações equivalentes. Objetivos: rever o conceito das frações, rever o conceito de equivalência entre frações. Resolver problemas envolvendo equivalência entre frações e construir figuras utilizando o tangram. Já ouviram falar tangram? Tangram é uma imagem assim, que ela tem uns quadrados, tem uns losangos, tem trapézio, tem, né? Então, vamos lá. Habilidade: EF06MA07. Compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideias de partes de inteiros e o resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Por exemplo, quem é maior, meio ou 2/4? 2/4. A pizza dividida ao meio, o Isaquinho comeu um pedaço. O Igor dividiu a pizza em 4 pedaços e comeu 2 pedaços. Quem comeu mais? Eu. Não. Os dois comeram a mesma quantidade. Os dois comeram metade da pizza. Se fosse 3, era eu. Então, isso aqui são frações equivalentes. Se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Se eu dividir 2 por 4, dá 0,5. O decimal são os mesmos, só a fração que é mostrada de forma diferente, mas eu represento a mesma coisa, certo? Para começar, observando as imagens ao lado direito aqui, o que vocês podem dizer sobre a região em colorida em cada figura? São tudo a mesma coisa, será? Sim. Qual que tem mais verde? A primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem ou a quarta imagem? Tudo tem a mesma coisa, Se eu fosse gastar tinta, por exemplo, eu gastei tinta para pintar igual nas 4 imagens. Conforme aumenta o número das partes das figuras, houve uma alteração no tamanho da região pintada, sim ou não? Aumentou aqui. Aumentou a parte pintada? Sim. Não. Não. Aumentou aqui em 3. Aumentou a parte pintada? Não. Aumentou aqui em 4 partes. Aumentou a parte pintada? Não. Essa tinha dividido em 2. Uma parte era pintada. Essa era em 4. 2 partes eram pintadas. Como chamamos a matemática Como chamamos na matemática esse tipo de situação? Frações equivalentes.
Equivalentes. Não é para falar de valente, de valentia, eu sou brabo. Não. Tá, sou valente. Não. Olha lá. Lembrando, foco no conteúdo. Lembrando que, sendo A e B números naturais, como que eu leio isso aqui mesmo? B não é igual a zero, porque o B não dá para ser zero. A fração é representada da divisão A por B. Pega o de cima, divide pelo de baixo. Por isso que o B tem que ser diferente de zero. Em uma fração, o denominador representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido. Já o numerador indica o número de partes considerada desse todo. Sabendo disso, qual é a fração que representa essa imagem? Ela foi dividida em quantas partes? A primeira? É. Uma. Não, em quantas partes? Duas. Quantas partes estão pintadas? Uma. Isaac, essa outra imagem aqui foi dividida em quantas partes? Essa daí foi dividida em 4 partes. Quantas partes estão pintadas? Duas. Não responda no lugar dos outros. Antônio, essa fração aqui, Antônio, foi dividida em quantas partes? 6. Muito bem. Quantas estão pintadas? Quantos? 3. Esqueci de perguntar. Como que eu leio essa fração? Não. Metade. E essa fração? Como que eu leio? 2 quartos. E essa fração? 3 sextos. E agora, Tayla, como que eu escrevo essa fração? Quantas partes ela foi dividida? Em 8. Quantas estão coloridas? 4. Como que eu leio essa fração aqui? 4 oitavos. E todas essas frações são equivalentes. Então vamos lá. Continuando. Para obter frações equivalentes, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Então vamos lá. O que eles fizeram? Pegaram a fração 2 nonos e multiplicaram por 3. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 3, 27. Fizeram uma fração equivalente. Agora isso aqui eles vão dividir. 36 dividido por 2, 18. 28 dividido por 2, 14. 18 14avos. Certo? Alguma dúvida? Atividade 1. Escrevam frações equivalentes conforme as condições apresentadas em cada um. Eu vou fazer um exemplo aqui. Ó, equivalente a 2/5 com denominador igual a 15. Então eu estou mudando, estou criando uma pergunta nova aqui. Equivalente a 2/5 com denominador igual a 15. Então eu vou fazer a resolução. Ó, como que faz? Faz uma fração. O denominador tem que ser quantos? 15. Eu ponho 15 aqui embaixo. Agora eu venho perguntar aqui, na minha cachola. O 5 multiplicou por quem para chegar a 15? Por 3. Ele multiplicou porque ficou maior. Se ele ficasse menor, eu ia perguntar, dividiu por quem? Se eu multipliquei a parte de baixo por 3, eu tenho que fazer o que com a parte de cima? Tem que? Não, multiplicar pelo mesmo número. 2 vezes 3, 6. Pronto. Fiz uma fração equivalente com o denominador valendo 15. E se fosse o contrário? Por exemplo, eu tenho a fração aqui, 4/8. E eu falo que eu quero que o denominador fique igual a 4. Aí eu vou pensar. Não, numerador, a parte de cima. Quero que a parte de cima fique igual a 2. O que eu faço com 4 para ele virar 2? Multiplicando ou dividindo? Dividir, né? Porque multiplicar vai ficar maior. Dividir por 2 deu 2. O que eu faço com a parte de baixo? Não, faz a mesma coisa. Divide por 2. 8 dividido por 2 dá
4. Agora eu vou apertar pausa, eu vou dar 5 minutinhos para vocês descobrirem qual é a fração que a parte de baixo vai ficar 32 e qual é a fração que a parte de cima vai ficar 8. 3 minutinhos eu acho que dá para resolver. Então, continuando, ali fala assim, equivalente a 3/8. Para o 8 virar 32, foi feito o quê? Foi feito vezes ou dividir? Vezes. Quem vezes 8 dá 32? 4. É o 4. Se você não souber de cabeça, pode fazer lá. 32 dividido por 4. Vai ter que saber mesmo. 8 vezes 4 dá 32, sobrou 0. Então é 4. Errei? Calma. Podia dividir por 8, na verdade, daria 4. Aí se multiplica o de cima também por 4. Eu vi, ele tá fazendo 8 vezes 3. Então, daí faz isso aqui, ó. 8 vezes 4, 32. 3 vezes 4, 12. Qual foi a resposta? 12, 32 avos. Agora aqui, o 24 para virar 8. Tem que multiplicar ou dividir? Dividir. Já que o 8 é menor que o 24, eu tenho que dividir. Então vamos dividir lá. 24 dividido por 8. Quem vezes 8 dá 24? 3 vezes 8 dá 24. Qual foi a resposta? 3. Então divide por 3. O que eu faço com 21? Divide por 3. Quanto que dá 21 dividido por 3? 7. 7, 8 sétimos. Errei. Tranquilo? Tranquilo e favorável? Yes. Faça a correção aí. Eu vou lendo e vamos ver na questão número 2. Ó, a equivalente a 3/8 com denominador 32. Resposta: 12 32 avos. Porque a gente faz isso aqui, ó. 3/8 vezes 4 para ele virar 32. Aí eu multiplico por 4 a parte de cima também. 3 vezes 4, 12. Certo? Mostrou aqui, ó. E o equivalente a 24, 21 avos, igual a 8, você faz 24 dividido por 3 dá 8. E 21 dividido por 3 dá 7. Resposta: 8 sétimos. Vamos continuar? Questão número 2. Verifique as frações a seguir se são equivalentes. Vou ensinar de duas maneiras para vocês. Será que dá tempo? Acho que dá. Duas maneiras diferentes. Eu tenho que fazer o 8 vezes alguém ou dividido por alguém para dar 14? 8 vezes. 7 vezes quem? Desculpe. 7 vezes quem? 7 vezes 7 dá 14? 7 vezes 2, 7 vezes 7 dá 49. Se somou, né? 7 vezes 2 dá 14. Aí eu tenho que fazer por 2 também em cima. 8 vezes 2? Deu certo? Sim, essa é a equivalente. O 2, o 5, desculpe, eu tenho que multiplicar por quem para virar 10? Por 2. De cima também tem que multiplicar por 2. 5 vezes 2? 10. 2 vezes 2? 4. Não é equivalente. 6 décimos não é equivalente. E aqui? 4 eu tenho que multiplicar por quem para virar 12? 4 vezes 8 passou de 12. É 3. E aí se multiplica o de cima também por 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Essa é equivalente. O 35 eu tenho que multiplicar. Opa! Adianta eu multiplicar o 35? Tem que dividir. O 35 eu tenho que dividir com por quem para dar 7? Tem algum número vezes 7 que dá 35? 5. E aí aqui eu também tenho que dividir por 5. Já que eu dividi o de cima e o de baixo tem que ser o mesmo. 35 dividido por 5, 7. 10 dividido por 5, 2. Deu certo? Sim. Deu. Belezinha.
50, eu tenho que dividir por quem para virar 1? Não. 50 dividido por 1 dá 50. Isso, divide por ele mesmo. 50 dividido por 50 deu 1. De baixo tem que dividir por 50 também. 100 dividido por 50? Não. 2. Deu equivalente. Só B que não era equivalente. Tem outro jeito, professor? Tem. Esse jeito eu acho que é mais fácil ainda. Ó, quer dizer, pode ser um pouco mais fácil algumas vezes, outras não. Se multiplica o de cima pelo de cima, se cruza e multiplica. Ah, esse aqui vai ser mais difícil. 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Subiu 4. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. Quantos que deu? 112. Agora eu vou fazer 8 vezes 14. 8 vezes 4 dá 32. Subiu 3. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 8. 9, 10, 11. Deu o mesmo resultado? Sim. É equivalente. Olha essa aqui. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 5, 20. 30 é igual a 20? Não. Então, não é equivalente. Certo? Você poderia fazer assim também. Próximo exercício. Ó, aqui ele falou. Sim, multiplicou por 2 e por 2. Não, porque o de cima multiplica por 3 e de baixo por 2. Tem que ser iguais. Sim, multiplicou por 3, multiplicou por 3. Sim, porque dividiu por 5 e dividiu por 5. E sim, porque dividiu por 50 e dividiu por 50. Aplicando. Vocês já ouviram falar do Tangram? Não. Essa é a imagem aqui do lado. Certo? Tangram Tangram é um quebra-cabeça chinês que possui 7 peças diferentes. Desculpa. 7 peças de diferentes formas geométricas. 5 triângulos, ó, um triângulo, 2 triângulos, segundo triângulo, terceiro triângulo, quarto triângulo e o quinto triângulo. Olha o negócio. 5 triângulos diferentes tamanhos, um quadrado, esse aqui é o quadrado, e um paralelogramo, tá bom? E através disso aqui você consegue formar imagens. Oi. No quinto ano, nós ganhamos um livro que ele veio com essa peça. Ah, legal. Aí, senhor, Legal. o quadrado é da bandeira do Brasil? É, ele tá parecido com o losango, só que a do Banco do Brasil é mais achatado. É verdade. A. Determine a fração que corresponde cada peça em destaque no Tangram em relação ao todo. Então nós vamos ver qual é a fração que cada um determina. Em seguida, escreva uma fração equivalente à peça verde e à peça azul claro, dividindo o numerador e o denominador por o mesmo número natural em cada uma delas. Então, primeiro aqui, a figura inteira tem quantos, foi dividida em quantas partes iguais? A figura inteira. Quantas partes iguais? 4? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então ela inteira tem 16 partes. Então aqui tem 16 partes. Essa verde ocupa quantos? É tudo dividido em quadradinhos, né? Vocês viram que foi tudo em quadradinho ou não? Essa parte verde tem equivalente a quantos quadradinhos? Um quadradinho inteiro, outro quadradinho inteiro. E agora? Acabou os quadradinhos inteiros. 2. Hã? 2.
4 quadradinhos, por quê? Tá certo. Porque tem uns ali que estão pela metade. Isso, essa metade pode virar e encaixar aqui, não pode? Então, muito bem. Então é 1, 2, esse com esse forma mais 1, 3, e esse com esse forma mais 1, 4. Então ele é ao todo 4, 16 avos. E esse azul claro, qual é a fração dele? Embaixo ele tem 16. E a parte de cima? 2. Então, a parte verde, qual é a fração dele? 4. 16. E a parte azul? 2, 16. Agora ele fala assim: dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, encontre frações equivalentes. 4, 16 avos. Por quem que eu posso dividir o de cima e o de baixo? Eu posso dividir por 16, mas o de cima, 4, dá para dividir por 16? Não. Tem que ser número sem vírgula, sem dar resto. Por 2, dividido por 2, dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 16 dividido por 2, 8. Dá para dividir ainda mais o de cima e o de baixo? Dá. Os dois números são pares. Todo número par dá para dividir por 2. 2 dividido por 2? 1. 8 dividido por 2? 4. Então a fração irredutível, ou seja, não dá para deixar menor, é que a parte verde ocupa 1/4 do tangram. Agora esse outro aqui. 2, 16 avos. Vou dividir o de cima e o de baixo por quem? 2. Por 2. Número par, número par. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. 1 oitavo. Se vocês virem que esse daqui é a mesma coisa que 2 oitavos também, né? E esse aqui é 1 oitavo, o que eu posso chegar à conclusão? Quem é maior? O triângulo ou o paralelogramo? Paralelogramo? O triângulo é maior. Ele é o dobro do tamanho, né? Porque, ó, você vê, dividido em 8 partes, ele ocupa uma parte, o azul claro. E o verde, dividido em 8, ele ocupa 2 partes. Então, ele é o dobro do tamanho da parte do azul claro. Tranquilo? Olha lá. Fração. Porque dava para dividir direto? Dava para dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 16 dividido por 4 dá 4. Aqui foi dividido por 2. 1 oitavo. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Certeza? O que aprendemos hoje? Revisamos que para obtermos frações equivalentes, multiplicamos ou dividimos o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo, por o mesmo número. Que mesmo tamanho? Mesmo número. Para de ficar mexendo em comida aí agora. Não é? É sim. Como tá guardando? Eu multiplico, por exemplo, se eu multiplicar o de cima por 2, eu tenho que multiplicar o de baixo também por 2. Se eu dividir o de cima por 2, eu também tenho que dividir o de baixo por 2. Resolvemos problemas envolvendo envolvendo equivalência entre frações e utilizamos o tangram. Nova lição, já está lá. Eu vou mostrar agora, vou parar a aula e vou mostrar para vocês como que está a lição. Aqui ele fala, professor, para visualizar o seu login, daí a gente faz o login e cria a lição. Já deixei criado, já está no ar. Referências, Limove, Paraná, currículo de São Paulo. Aqui são as referências de imagens que eles usaram para poder criar as animações. E chegamos mais uma vez ao fim de mais um material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pela internet, pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau.
Tchau. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz para logar lá.